Então, aqui a gente tem 4 subplots em que a gente consegue olhar para cada município do Brasil as notas das diferentes disciplinas do Enem. Oi gente, eu sou a Kizzy e esse é o canal Programação Dinâmica. Se você está chegando agora no canal, seja bem-vindo. Aqui você vai encontrar muitos vídeos sobre programação e discussões sobre tecnologia. Quem está acompanhando essa série deve se lembrar que há uns vídeos atrás eu fiz esse gráfico aqui em que eu queria analisar um pouco mais a relação, se é que tinha, ou a tendência entre IDH e notas no Enem. No caso, eu olhei para o IDH-M, que é o IDH municipal, dos municípios do Brasil, versus a nota na redação, a média na nota da redação dos alunos daquele município. E bom, nesse vídeo, além de ter feito esse gráfico aqui, que ficou bem legal, eu também ensinei a aglutinar, agrupar dois conjuntos de dados. E como uma forma de fixar esse conhecimento, então de aglutinar conjuntos de dados e de olhar um pouco mais para esses dados, eu resolvi propor um outro gráfico diferente desse aqui, que a gente tinha feito, para a gente continuar olhando para IDH e notas. Então, pessoal, para continuar essa análise de IDH e nota de redação, eu tive a ideia de aglutinar a informação que a gente já tinha com a informação de latitude e longitude dos municípios. Porque com essa informação a gente vai conseguir fazer um gráfico ainda mais interessante, que vai nos mostrar a distribuição da informação por todos os municípios de uma forma que a gente consiga visualizar legal. Então, para fazer isso, eu fui na internet e procurei por um conjunto de dados que tivesse a informação dos municípios, então o código deles, aquele código que a gente já utilizou aqui do IBGE, e a informação de latitude e longitude. Bom, para quem não sabe, latitude e longitude é a informação que determina um ponto no globo terrestre. E basicamente o que eu quero fazer aqui então é pegar as informações de DHM e das notas e plotar elas num gráfico de maneira geolocalizada, então utilizando a latitude e a longitude, para que isso expresse uma distribuição que eu consiga olhar, né, que seja agradável e seja inteligível para um humano olhar, para alguém que queira extrair informações daquele gráfico. Para isso, então, eu vou começar importando essa tabela dos municípios. E uma vez que eu importei esse conjunto de dados, eu vou utilizar o método merge, que foi o mesmo que a gente utilizou no vídeo anterior, para aglutinar essa informação dos municípios nesse conjunto de dados aqui, que a gente já tem, que tem as informações dos municípios, a média em cada uma das matérias, né, das disciplinas do Enem, e o IDHM. Então aqui eu vou adicionar, além disso, a informação de latitude e longitude para cada um dos municípios que aparece aqui na minha tabela. Eu vou criar um novo data frame que vai receber a informação desse método merge. Então eu vou passar para ele. O primeiro atributo é o meu conjunto de dados, média, Enem e IDHM. Vou passar o conjunto de dados de municípios que eu importei agora. E vou passar aqueles outros atributos que a gente viu que a gente precisa. Então, como que eu quero aglutinar? A esquerda. Então, preservando a informação do conjunto de dados da esquerda e juntando as informações do conjunto da direita a ele. Left on é qual é a chave, qual é a coluna que eu tenho que utilizar do data frame. E right on é qual a coluna que eu tenho que utilizar do data frame da direita para poder juntar. Então, para isso, a gente pega as colunas em comum que eles têm. No primeiro data frame, a gente tem a coluna código município residência, que indica o código do município, e no segundo, essa coluna, ela se dá pelo código IBGE. Inclusive, eu vou mostrar aqui para vocês, que eu esqueci de mostrar, qual que é o formato dessa minha tabela de municípios. Pronto, tá aqui. Então, a gente tem o código do município, o nome, latitude e longitude, se ele é uma capital ou não, e o código da UF dele. Então, eu vou rodar esse código de merge, e a gente vai ver, então, como é que ficou o nosso novo data frame. Pronto, então a gente tem agora todas aquelas informações que a gente já tinha antes e ainda as novas informações que a gente agrupou aqui. E o que eu vou fazer agora é utilizar essa informação de latitude e longitude para criar gráficos que me mostrem a distribuição de algumas colunas. E eu vou começar fazendo a distribuição da nota na redação, pra gente ver como é que vai ficar. Eu vou utilizar aquele mesmo tipo de gráfico scatter, só que agora a informação de x e y é a latitude e a longitude. E antes a gente estava utilizando, por exemplo, no gráfico anterior, IDH e nota como informações para plotar no gráfico, né? Nesse gráfico aqui, então, ó, a gente usava o IDH como y e a nota como x. Agora a gente vai utilizar latitude como y e longitude como x. Então, pessoal, utilizando apenas a informação de latitude e longitude e colocando no gráfico, olha que legal, a gente tem, né, uma forma aqui que nos dá o mapa do Brasil. E aqui, basicamente, o que eu fiz foi colocar latitude e longitude no mapa. Mas eu quero utilizar esse gráfico para ir mais além. Eu quero conseguir visualizar nele
como que se dá a distribuição das notas de redação por município do Brasil. E para isso, eu posso usar o seguinte: o nosso método scatter, ele tem um atributo em que a gente pode passar para ele uma coluna do nosso data frame que a gente quer que ele utilize como parâmetro para a cor do ponto do gráfico. Então, eu vou falar para ele que eu quero que ele utilize a coluna da nota de redação e ele fica assim. Mas eu posso passar para ele qual é a escala de cores, então o mapa de cores que eu quero que ele utilize. Então vamos ver, eu vou passar para ele esse red, yellow, green. Pronto, olha que interessante. Aqui nesse mapa a gente tem os pontos localizados na latitude e longitude do município e a cor indica a média dos alunos daquele município, no caso aqui, na redação. Inclusive eu vou adicionar o título do gráfico para que a gente não se esqueça que gráfico é esse. Legal, a gente tem esse gráfico da redação e agora, para a gente aplicar mais um conhecimento que a gente já aprendeu, para a gente poder fixar mais, eu vou criar então uma nova figura com 4 subgráficos para as outras 4 disciplinas que aparecem aqui, que é Ciência da Natureza, né? Ciências Humanas, Linguagens e Matemática. E aí isso também responde a pergunta do Lucas, que comentou que como é que ele podia fazer subplots para olhar as notas versus IDHM. E a ideia é parecida com o que a gente vai fazer aqui, para fazer subplots. Você só vai mudar o que você vai colocar no X ou no Y do scatterplot, mas o princípio é o mesmo. Então, Lucas, se você estiver vendo esse vídeo, presta atenção agora. Então, como são 4 disciplinas, eu vou criar 4 subplots. E para isso, a gente passa aqui 2 por 2, 2 linhas, 2 colunas. E eu vou dizer para ele qual é o tamanho que eu quero para a figura inteira, que eu vou botar 28 aqui. Se eu rodar só esse código, pessoal, deixa eu botar 2016, tá bom assim. Então, se eu rodar só esse código, ele cria justamente uma grande figura, que é o que compõe tudo, e 4 gráficos internos nessa figura. Aí agora, em cada um desses gráficos, eu vou colocar a informação similar a essa daqui. Eu vou até copiar, ó, eu vou copiar aqui e vou modificar. Então, o primeiro gráfico, ele vai ser a nota nas ciências da natureza. E o que eu preciso fazer para que ele apareça aqui nessa primeira caixinha é passar a posição que ele vai ter aqui. Então, eu tenho que passar a X00. Esse AX00, pessoal, ele vem desse carinha aqui, que ele é como se fosse uma matriz, né? Que foi retornada pelos subplots, quando eu pedi para ele criar as minhas 2 linhas e 2 colunas de gráfico. Então, passando aqui essa informação, ele vai colocar esse gráfico aqui na primeira caixinha para mim. Olha exatamente o que acontece. E eu vou fazer isso para cada uma das caixinhas. Então, a segunda vai ser das ciências humanas, na posição 01. A terceira vai ser linguagens. E a quarta, a tão odiada matemática. Não por mim, mas pelos alunos. E aí, pessoal, eu vi que eu deixei aqui esse fig size, eu vou tirar esse fig size de cada uma delas, porque eu quero passar só o tamanho da figura maior e os outros 4 ele otimiza por conta própria. Pronto, ó, ficou bem melhor já. Então, aqui a gente tem 4 subplots em que a gente consegue olhar para cada município do Brasil as notas nas diferentes disciplinas do Enem. E é muito interessante, né? Porque quanto mais verde significa, pelo mapa de cores que a gente colocou aqui, quanto mais verde significa que melhor foi a média dos alunos. E é muito interessante a gente olhar aqui em Ciências da Natureza, né? Que compreende física e biologia, e no gráfico de matemática também. A gente tem muito vermelho, né? Muito mais vermelho e amarelo no mapa do que verde, como nas ciências humanas aqui e nas linguagens. Isso mostra claramente, né, que a média dos brasileiros, nas exatas aqui, que são esses gráficos aqui da diagonal, é baixa, né? A gente tá mal na matemática, bem mal. A gente tem muitos pontos muito vermelhos aqui. Diferentemente do português, por exemplo, ou até da redação que tá aqui em cima, né? Embora não tenha tanto verde, também não tem tanto ponto vermelho escuro. E aí, analogamente a esse gráfico, pessoal, a gente pode fazer para os índices de IDH, né, para o IDHM, porque além do IDHM municipal, a gente tem as vertentes dele de IDH de educação, renda e longevidade. Isso também eu comentei num outro vídeo. E aí eu vou mostrar aqui só para a gente dar uma olhada também, né, já que a gente já está com a mão na massa.
E aí, pessoal, vou mostrar para vocês que é bem simples modificar os gráficos que eu tenho feito aqui. Inclusive, eu sempre deixo como exercício para vocês, mas esse eu vou modificar para a gente ver que com poucas alterações a gente consegue fazer uma outra coisa diferente. Então aqui eu vou substituir no primeiro gráfico por IDHM, o segundo IDHME, o terceiro IDHMR e o quarto IDHML, beleza? Pronto, tá aqui. E aí eu vou mudar a cor só pra gente não confundir de que gráfico a gente tá tratando. Porque aí vocês vão identificar aí que quando for amarelo e verde são as notas, quando forem essas outras cores a gente tá falando de IDH. Pronto, olha que legal. Então a gente tem aqui nossos 4 gráficos de IDHM e a gente vê aqui, ó, que eles são até parecidos, né? Embora esse gráfico aqui, que é o da renda, tenha mais azuis, e o azul aqui nessa escala, ele é números mais baixos, e esse gráfico aqui, ele tem mais vermelhos, né? Que é um número mais alto, então um maior índice de longevidade, e aqui um índice de renda bem baixo para muitos municípios. Interessante. Ah, uma outra coisa que é legal de analisar, né, que eu esqueci de analisar aqui com vocês nesse gráfico das notas, pessoal, principalmente olhando para esses aqui das exatas, ó, vocês conseguem ver que a parte verde está muito concentrada no sudeste, um pouquinho aqui no sul, e aqui também, ó, muito verde no sudeste. Muito interessante de analisar isso, né? O pessoal do sudeste realmente tem inclusive por ter mais recursos, né, por ter municípios com mais recursos, faz sentido que as notas do Enem sejam até maiores, é interessante olhar isso. Inclusive porque se a gente olhar aqui embaixo, por IDHM, né, a gente vê também que a parte azul, que é IDHM de renda, baixo, né, tá muito concentrada no norte e nordeste, e aqui no sudeste, sul, tá mais vermelho. Isso é muito interessante de se observar. Mas então é isso, pessoal. Esse vídeo fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa nova forma de fazer um gráfico, em que, adicionando um novo conjunto de dados que nos dá latitude e longitude, a gente consegue, inclusive, né, fazer um gráfico bonitinho que tem o formato do mapa do Brasil. Eu achei particularmente muito interessante, por isso quis dividir isso com vocês. Mais pra frente a gente pode ver mais a fundo como a gente pode lidar com mapas mesmo e colocar informações no mapas. Não foi o que a gente fez aqui ainda, embora a gente já tenha conseguido ver a forma do mapa do Brasil. Dúvidas e sugestões, deixa aqui embaixo nos comentários. Se a sua dúvida ou sua sugestão for bem pertinente, é possível que ela vire um vídeo, então eu gostaria muito de ouvir o que você acha, como você tem se sentido. Se você tem algum conjunto de dados que você acha que é legal a gente analisar aqui, manda também essa dica, vai ser super importante. Muito obrigada e até a próxima!